Então, hoje é boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. 6 de junho de 2022. Vamos começar aqui mais uma segunda poderosa. Já estamos no metade do dia. Não sei o que vocês já fizeram hoje, o que vocês ainda não fizeram para a semana, mas hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Esse tema aqui, gente, ele é muito importante. Na verdade, é um dos temas mais importantes para a gente que faz negócio a longo prazo. Apesar que, se você quiser anotar para vocês, tudo que realmente importa na vida é longo prazo, né? A maior parte das coisas não são coisas de uma semana, de 2 semanas, de um ano. Então, você também pode usar para outras áreas aí da sua vida, ok? Que é o quê? É essa parte, eu falei que hoje a gente vai começar falando sobre o mindset de se reiniciar os pensamentos no que importa. O que seria reiniciar? É igual quando você faz com o seu computador, que ele está cheio de coisas, o que a gente faz? A gente reinicia ele quando ele trava. Alguém aqui já sentiu que a sua mente travou alguma vez? Ou pelo menos uma vez por dia, alguma coisa do tipo? Maravilha. Então, primeiro vou dar algumas técnicas que eu já falei aqui, que não custa relembrar, que são essenciais para a gente reiniciar o nosso cérebro, né? Que ele pensa muita coisa o dia todo, então a gente precisa dar essa pausa. E a outra coisa, algumas técnicas de ações do dia a dia mesmo, né? Como eu falei, a gente não adianta a gente generalizar, né? Porque hoje em dia todo mundo fica com a cabeça cheia. A gente podia falar antes que eram as mulheres, né? Que dão conta da casa, que dão conta do trabalho, que dão conta dos filhos, mas a verdade é que hoje homens também dão conta da casa, do trabalho com os filhos, todo mundo divide funções em muitas coisas e está todo mundo super com a cabeça sobrecarregada. Então, entendendo isso, a gente entende como a gente pode cuidar melhor da gente. Não sei se vocês sabem, vou falar uma curiosidade para vocês, que hoje as informações que a gente tem em um dia inteiro, olha que loucura, era as informações que a gente tinha a vida inteira em 1914. Vocês acreditam nisso? Imagina como o nosso cérebro está doido. O pessoal em 1914 era feliz, não sabia que a vida inteira um pouquinho de informação para o dia. Hoje a gente. E não é só isso. As informações que a gente ouve hoje, elas precisam, muitas delas, serem recicladas muito mais rápidas, porque elas acabam sendo descartáveis. Aparecem novas maneiras de ser, novas maneiras de fazer. Então, além da gente precisar de muito mais informação, a gente logo tem que tirar e colocar de novo, ou seja, a gente tem que entender algumas pausas necessárias para que a gente não sobrecarregue o cérebro. E acontece o que acontece que com muita gente hoje, não só que trabalha com Herbalife, que trabalha com outras coisas também, que é o quê? Ser muito ocupado e pouco produtivo. Ter falhas na memória, esquecer o que estava fazendo. Por quê? Porque o cérebro realmente não aguenta toda essa carga e todas essas coisas. Então, como se diz, conhecimento é poder, com isso a gente pode fazer muitas coisas boas para nós mesmos e principalmente para nossa sanidade mental, para nossa saúde mental não ficar sobrecarregada. Então, quais são algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar bem do nosso cérebro, para ter uma saúde mental equilibrada, para conseguir ser produtivo, para não perder a memória, principalmente nas coisas que importam, que às vezes a gente acaba esquecendo coisas importantes mesmo, né, no dia a dia. Então, a primeira coisa, eu sempre falo aqui, é o sono de qualidade. Gente, a gente tem uma coisa que a gente faz todo dia, é dormir. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de transformar o nosso sono em sono de qualidade. Por que eu gosto de falar muito sobre isso? Porque eu, durante muitos anos, não tive o sono de qualidade, né? Não tive o sono de qualidade, porque eu dormia bem mais tarde, e não é a mesma coisa você ir dormir meia-noite e 1 da manhã e ir dormir às 9, às 10 ou às 11. Quem já experimentou dormir mais cedo sabe a qualidade do sono. Então, tente dormir o mais cedo possível. Claro, você não vai mudar completamente sua rotina, mas 1 hora mais cedo do que você dorme hoje, eu não consigo. Meia hora mais cedo que você dorme hoje, você já vai começar a ver pequenas qualidades. O ideal é que se consiga dormir no máximo 10 horas, se estourando, se tudo não for possível na sua rotina, no máximo às 11, né? Mais que isso já começa a ficar muito ruim. Agora, tudo isso também depende da hora que você acorda. Se você acordar muito, muito cedo, também tem que rever isso, tá? Isso foi uma mudança que eu fiz. Eu sinto a diferença quando o meu filho mais novo acorda de madrugada, que ele quer pedir para ir fazer xixi, né? Eu tenho um de 3 anos, muda muito quando tem aquele corte do sono. Mas, de qualquer maneira, a gente tenta fazer essa parte do sono, faz diferença para você reiniciar o seu cérebro mentalmente, para você descansar
de acordo com o que eu falei aqui. Essa enxurrada de informações que vem na nossa cabeça e que acabam tirando o nosso foco, tirando nossa produtividade, tirando nossa paciência. A pessoa fica muito mais irritada quando ela está cansada, quando ela está com a mente ruim, e isso já é uma coisa da modernidade, né? Do que a gente vive atualmente, esses excessos. Então a gente tem que perceber, quando o seu cérebro estiver cansado, como você faz para tentar dar uma melhorada nisso. Então, ponto número 1 é a qualidade do sono. Quantas horas eu devo dormir por dia, Priscila? Cada organismo tem quem sou eu para falar quantas horas cada um tem que dormir, mas a maioria das pessoas, para ficar bem descansada, é entre 7 a 8 horas. A maioria. Sempre tem alguém que fica ótimo com 6 horas, tem alguém que fica ótimo com 9 horas, mas é exceção. Então, faça o teste. Veja se você dorme bem entre 7 e 8 horas e o ideal, você descobre aí qual é o seu ideal. Eu tento ficar no ideal das 8 horas, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa. Meu cérebro, ele, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ele passa 1000 coisas na cabeça. Então, para mim, quando eu consigo 8 horas, é diferente do meu dia com 7 horas de sono, é diferente do meu dia com 8. Você tem que descobrir a sua produtividade, porque esse autoconhecimento é para você, é para sua vida. Lembrando que nós dormimos todos os dias, dá para a gente fazer esse teste, né? Não é uma coisa que a gente vai testar de vez em quando. Então, descubra se a sua hora saudável para o seu cérebro ficar bem, que é para a sua vida, para o seu futuro, para o seu dia a dia, para o seu bem-estar, se é 7 horas, se é 8 horas, se você consegue dormir até as 10, até as 11, enfim. Esse é um ponto fundamental. Essa é a única hora que o cérebro realmente descansa. Então, você precisa respeitar aí o seu corpo para que você... Não adianta trabalhar, focar. E se você estiver cansado, você não vai funcionar bem e não vai conseguir que as suas atividades deem certo e não vai conseguir ter uma vida de qualidade. Vai ficar cansado, vai ficar irritado, enfim, tudo isso, certo? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 para você ter essa reiniciar sua mente. Eu também já falei aqui, mas eu vou falar de novo, porque eu tive que ouvir muitas vezes até eu aplicar isso na minha vida. Chama-se meditação. Falar, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar assim parado, sem pensar em nada. Gente, eu descobri a meditação é incrível, com 5 a 10 minutos por dia, do nada, parece que a sua mente dá uma energia, parece que você acabou de acordar de novo. É impressionante. Faz um teste. Eu uso um aplicativo, chama Lojong, eu vou até colocar aqui no chat, eu já pus ele algumas vezes, mas experimenta, gente, eu tô falando, é sensacional. Por que esse aplicativo é legal? Não ganho nada falando do aplicativo, porque você não tem que fechar o olho e não saber no que você vai pensar. Ela é uma meditação que ela é guiada, ele fala como você faz para pensar, respirar. Quando você vê, já acabou, e você conseguiu concentrar. Então, para quem não tem experiência, para quem acha que vai ser chato, experimenta fazer uma vez uma aulinha aí desse aplicativo, vocês vão ver. Tem vários lugares, deve ter no YouTube, em muitos lugares, mas se você experimenta, esse aqui é o que eu uso, você vai ter como que 5, 10 minutos do seu dia você ficando tranquila, é uma outra coisa que vai reiniciar muito bem aí o seu cérebro para que você consiga concentrar, porque ele vai fazer com que você pense em nada, e pensar em nada alguns minutos, você está pronto para tomar melhores decisões, né? Você quer ter um dia bom, você tem um dia importante, você quer se concentrar em coisas que importam, faz uma meditação, você vai ver como vai funcionar bem, tá bom? Essa é a segunda dica que eu vou dar sobre reiniciar, ou especificamente para quem está entrando depois, eu estou falando como reiniciar o cérebro e como isso melhora no foco, na concentração, na produtividade, nos nossos resultados do dia a dia, do nosso trabalho e tudo mais. Porque a máquina que a gente mais usa durante o dia, gente, é o cérebro. Se ele estiver falhando, como é que faz? Alguém aqui que vai trabalhar já teve que depender do seu computador e quando ele não reinicia, você não faz nada? Não é horrível? Então, gente, esse aqui é o nosso mais importante computador de todos, que a gente tem que estar cuidando dele, tá? Então, dito o que eu normalmente já falo do sono e da meditação, agora vamos para o terceiro. Agora o terceiro vai precisar da sua força mental. Por isso que eu queria começar com esses dois primeiros. Os dois primeiros têm a ver com você preparar o cérebro para ter a força mental. Se ele estiver fraco, não funciona. Lembrando que as outras duas, hoje o assunto não é alimentação, mas é óbvio. Você precisa ter o cérebro bem hidratado, você precisa estar tomando os seus chás, né? Cada um aqui na sua quantidade, isso tudo ativa o seu cérebro. Não sei como vocês começam o seu dia. Eu gosto de começar em jejum com o NRG, com a fibra, né? Com o shot matinal, com a glutamina. Eu gosto de começar agora especificamente na parte do cérebro, que é o NRG, né? Principalmente. A fibra para outras coisas também, mas NRG. O cafezinho preto, eu gosto de tomar um cafezinho preto logo pela manhã.
Agora, dá para você escolher também colocar o lift off, um bom horário para tomar ele é de manhã, para ele dar uma ativada no cérebro, enfim. Então, nós temos aqui os melhores produtos para a gente fazer essa parte. Então, toma aí a sua dose de cafeína com bastante hidratação durante o dia, que vai ajudar. E agora vamos falar da nossa força mental, ok? Vamos lá. A força mental aqui é qual, gente? A força mental aqui é: viva um dia de cada vez. Eu comecei a falar um pouco isso, já falei algumas vezes sobre quando a gente vai falar de algumas dificuldades. Posso falar com propriedade, eu tenho 20 anos de Herbalife. Já lidei com muitos problemas pessoais em 20 anos, muitos desafios, muitas dificuldades, e já lidei com muitos desafios e dificuldades de muitos downlines ao longo desse ano, com o grupo que a gente tem, com a posição que a gente está, a gente tem a vivência praticamente diária do trabalho. Quando você tiver que fazer alguma coisa, você precisa viver um dia de cada vez. Exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma coisa que mexe muito com o emocional das pessoas, né? É a parte financeira. As pessoas ficam ansiosas, elas ficam pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Viva um dia de cada vez, né? Você não vai pagar todas as suas contas num dia só. Você não tem que, você também não vai às vezes receber todo o seu dinheiro num dia só, porque aqui nós não somos assalariados. Mais ainda, como trabalho de empreendedor que tem entradas diárias, entradas que variam as datas, e mesmo se você recebesse, se você não tem uma só única fonte de renda que vem num dia só, se você tem um emprego, você tem uma renda aqui, você recebe um dinheiro dali, você trabalha com a Herbalife, você faz várias coisas, você também precisa viver um dia de cada vez. O que é isso? Respira e faz a sua produtividade que você precisa fazer num dia, o que dá para você fazer hoje. E se concentra no hoje. Toda vez que você faz isso, a sua ansiedade vai diminuir. Por quê? Porque como você só pode resolver isso num dia, você vai ficar com o seu pensamento 100% focado nisso. Se você quiser que as coisas funcionem mais produtivas na sua vida, a única maneira de ela funcionar melhor e gerar menos estresse para você é quando você se concentra no dia. Se concentra no dia, o que você pode fazer hoje. Quando você faz desse jeito, a sua cabeça não vai fundir para várias coisas. Você consegue ficar muito mais organizado dia após dia para que as coisas aconteçam, né? Então, isso é uma dica importante. Por exemplo, tem tipos de atividades que são muito mais estratégicas de se fazer na segunda-feira. Embora a gente faça tudo todos os dias, o certo é fazer um dia, repetido 90 vezes, mas tem coisas que são melhor na segunda, tem coisas que é melhor na sexta, domingo. Cada dia é uma coisa diferente para você fazer. Domingo, planejar a semana. Já falamos muitas vezes sobre fazer o planejamento semanal no domingo e várias outras coisas que vão te ajudar de você tirar o estresse. Então, assim, algumas coisas que ajudam a gente é tentar se organizar. Quais são todas as coisas que você consegue resolver no domingo, que vão te facilitar não perder tempo de segunda a sexta no seu horário produtivo e nobre? Por exemplo, vou dar um exemplo bem pequeno de coisas que você vai ter que fazer de qualquer jeito e que você não precisa fazer durante a semana. Por exemplo, ir no supermercado, por exemplo. Por que você vai de segunda a sexta se você pode ir no domingo? E pegar lá e já planejar a coisa da semana, já comprar o que falta, já fazer a compra das coisas, entende? São coisas que você vai usar o tempo do mesmo jeito, mas você pode fazer no domingo. Você olha lá, vê tudo que falta. Marmitinhas que você, que é isso? Vai demorar algumas horinhas, não sei quantas, porque não sei quantas pessoas moram na sua casa. Na minha casa, depende. Se eu estou fazendo marmita para um, para dois, para criança, também não importa. Mas você calcula o tempo, cozinha, 2, 3 tipos de proteína, com 2, 3 tipos de carboidrato, monta suas marmitinhas e você não precisa cozinhar durante a semana. Ou seja, eu dei alguns, e seja lá qual for as outras coisas que você precisa fazer, que você já sabe que você vai fazer todo dia, você já prepara. Vai fazer o Slim Day, já vai ter entregas. O que você faz? Separa as garrafinhas, verifica tudo ali que já está bonitinho, deixa os saquinhos pré-montados. Você não vai deixar montada a comida que vai pôr lá dentro, mas você pode deixar montado as outras coisas. Então, quando você consegue no seu domingo preparar e maximizar ao máximo isso, o que você está fazendo com você mesmo? Que é o assunto de hoje. Você está diminuindo o estresse de ter que ficar toda hora tomando decisões e fazendo coisas que você não precisaria fazer no dia a dia. E isso vai deixar você mais tranquilo para fazer as coisas que são importantes para você no seu dia a dia.
certo? Então, nessa parte de preparo, nessa outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem aqui digitar no chat, eu estou dando dicas, gente, que não, o que for bom você pega para você, o que você achar que é ruim você nem pega para você. Eu estou dando dicas que me ajudam muito a reiniciar o meu cérebro, né? Se você já viu alguma vez, ai, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas tem um nome para o guarda-roupa minimalista. Esqueci agora o nome, se alguém lembrar disso, até que o Mark Zuckerberg tem também, né? O dono do Facebook, que é o quê? Ele tem um nome, ele tem até 30 peças de roupa no guarda-roupa dele. Você acredita nisso? 30 peças de roupa, entre tudo que você imaginar, entre camiseta, calça jeans, blusa, tá? Sabe por quê? Para ele abrir o armário e ser mais rápido pegar as opções. Quando você abre o armário e tem aquele não sei quantas mil roupas, você fica lá horas, e são pequenos estresses. E o dele ainda é tudo da mesma cor. Quem já viu ele tá sempre com uma camiseta preta, já viram, né? Sempre uma calça ou jeans de moletom. Daqui a pouco eu lembro o nome disso e falo para vocês. E tem um nome de pessoas que fazem isso. Não estou falando que você precisa fazer, mas eu estou dando exemplo de pessoas que já perceberam que esses tipos de pequenos desgastes atrapalham para quê? Para a tomada de decisões importantes. Na cabeça dele é o seguinte: a minha vida não vai mudar se eu estiver usando uma camiseta branca, amarela, vermelha, preta, se é de manga comprida, se é curta, se é de seda, se é de algodão. O que importa é as decisões que eu vou tomar no dia. Então, ele já fica lá tudo ali, ele abre, pega lá duas coisas, todas se combinam no armário, não tem que pensar nada, pegou, pôs, acabou. Entende? Então, essas coisas, que quando você serve para quê? Como eu falei aqui no começo, como hoje a gente tem muita tecnologia, como hoje o excesso de informações são muitos, a gente tem que diminuir ao máximo esses excessos de informações com outras coisas, para que a gente não sobrecarregue demais o cérebro. Falando sobre sobrecarregar o cérebro, uma outra coisa que serve para reiniciar. Você ter horas do seu dia, não sei como é o seu trabalho, a maneira que você faz, mas que você consiga ficar 1 hora, se possível, ou 2 horas, se possível, totalmente desconectado do telefone, se for possível, porque depende do seu trabalho, depende do horário que você olha. Se você não consegue fazer isso todos os dias, compense isso num final de semana, compense isso em algumas vezes que não te atrapalhe no seu trabalho. Eu sei que a maioria das pessoas aqui trabalham com o celular, então às vezes se você não responde na hora para um cliente, você perde a venda, né? Mas se você entende que esse excesso pode te atrapalhar de alguma forma, você entende que 1 hora você precisa se reequilibrar. Vocês entendem essa parte? Ótimo. Então, entendido que é isso que tira a nossa produtividade, que a gente fica ocupado e fica estressado, voltando para a parte de viver um dia de cada vez e sendo agora um pouco mais específica. Nós só temos hoje. E mesmo assim, nem hoje, porque hoje à noite ainda nem chegou, nós só temos o agora. Então, como a gente só tem agora, não sei se algum de vocês teve um livro que eu li que eu amei, do Ricardo Jeromel, que chama Bilionários. Não sei se alguém já leu esse livro. Bilionários. O nome é Bilionários, tem um pontinho. Esse livro é um livro igual a gente já viu que as pessoas que o Ricardo Jeromel ele estudou só os bilionários de bilionários de dólares e ele pôde entrevistar os bilionários atualmente, na atualidade. Um tipo do que aconteceu com o Dale Carnegie, mas ele fez isso hoje. Ele recebeu essa proposta, fez pela Forbes e foi incrível. E ele pegou as características de todos os bilionários. E uma delas é que todos eles vivem 100% o momento presente. Foi impressionante quando eu conversava com eles, que eles estavam 100% prestando atenção em mim, 100% ouvindo, eles não tinham aquela ansiedade do futuro nem do passado. E é uma característica que ele falou com praticamente mais de 200 bilionários. Então, é uma característica comum a todos. Ele pegou só as características comuns a todos e essa é uma delas, que é viver 100% o presente. E se você parar para pensar assim, mas é claro que eles vivem o presente, eles são bilionários, eles não têm que se preocupar com nada. Mais de 90% deles viraram bilionários sem ter o capital de ser bilionário. Eles não eram ricos. Só 5% foi herança. A maioria deles construiu o bilhão. E outra curiosidade deles, que mais de 80% deles ainda continua trabalhando mais de 8 horas por dia, porque eles trabalham por prazer, eles gostam do que eles fazem. Ou seja, se você acha que um dia, se você fosse bilionário e você nunca mais ia trabalhar, você não tem uma característica de bilionário de verdade, porque os bilionários amam o que eles fazem, eles sentem prazer. Ou seja, se são pessoas ocupadas, se são pessoas que gostam de trabalhar,
além de tudo, conseguir viver 100% presente, veja como que são coisas ambíguas de talentos importantes. Então, para a gente conseguir manter o foco do que a gente quer, não adianta se estressar com as coisas que ainda vão acontecer. Eu sei que na teoria é muito mais fácil de falar do que a prática, mas eu faço isso muito com o Lucas, muito. Beleza, o que a gente vai fazer hoje? Porque, gente, a lista é interminável de coisas para a gente se preocupar, tanto boas, não só ruins, boas também. Você tem coisas e coisas e coisas para pensar, para fazer, né? E pensar, calma, vamos hoje, o que a gente vai fazer hoje? Depois amanhã, o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã eu penso isso amanhã, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ter a cabeça no longo prazo, é claro, não é amanhã eu vou pensar em amanhã como se eu faço hoje, como se não houvesse amanhã. Não sei se vocês estão entendendo. Eu quero dizer que, dentre as coisas que eu me preocupo, o foco total está no hoje. Então, qual é meu foco total hoje? E aí, hoje, meu foco total tinham algumas prioridades, e aí eu preparei essas prioridades e eu estou fazendo um tique na minha listinha aqui do dia, que eu já preparei, esse meu hoje e ontem. Porque no final do dia de hoje, quando chegar lá para o final do dia de hoje, quando eu fizer todas as coisas que eu tenho na minha listinha de produtividade de hoje, quais são as coisas que eu gostaria de fazer amanhã. Lógico que nem todo dia eu consigo fazer 100% do que eu quero, adoraria, não sei se vocês também estão assim, adoraria fazer tudo que eu pus na minha listinha, mas se você se planeja, consegue fazer pelo menos uns 90% do que você está tentando, e isso realmente é uma coisa top, tá? Agora, hoje, falando sobre hoje ainda é um dia para você pensar assim, a programação da semana. Se alguma coisa passou batido ontem, se domingo não foi o dia que você planejou tudo, você gostaria de fazer isso, coloca aí na meta do próximo domingo fazer isso, e já que o domingo já passou, hoje você termina de fazer algumas coisas que talvez você não fez ontem, mas você gostaria de fazer, então faça hoje, no horário máximo possível que você puder, e foque no seu resultado, tá? Seu resultado. Uma coisa que tem tudo a ver, que eu amo fazer Herbalife por esse motivo, Herbalife não vou dizer que é o único lugar, mas é um dos poucos lugares, porque para mim é o único de todas as coisas que eu conheço, que você tem a oportunidade de recomeçar a qualquer momento. Não é nem todo dia, a qualquer minuto. Acabou de dar errado até um minuto atrás, a partir de agora você pode começar tudo de novo. E sua história ainda pode ser tão boa, tão bonita quanto alguém que cresceu rápido. Porque um dia você vai estar no palco e falar, eu pensava assim, a minha mentalidade estava de tal jeito, eu não produzia, ou eu estava frustrada, ou eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e um dia lá, no dia tal, de tal, de tal, eu mudei isso, e aí meu resultado foi tanto, aí você conta do palco, você vai receber as suas palmas, porque você, não importa que horas você fez, no dia que você decide, você constrói essa história. E isso tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que tudo depende de você agora, isso é muito bom. Para mim, isso é uma coisa esperançosa. Mas, às vezes, as pessoas levam isso para o lado do comodismo, ou seja, a qualquer momento eu posso começar mesmo e deixa isso para depois. Mas o depois pode não existir, o que existe é o agora, não sei que dia eu vou morrer, eu sempre falo. Eu espero que seja bem velhinha, mas isso é com Deus. Então, vive seu hoje e aproveita que o seu presente Herbalife te dá a oportunidade de você recomeçar a qualquer momento. Recomeçar a sua história de tomar os produtos de direito, de se exercitar, de ler um livro, de fazer sua prospecção, de fazer as coisas bacanas, de ser comprometida com o sistema, sabe? De comprar o seu pacote de convite, de estar estudante, de marcar seu aconselhamento se você não está fazendo tudo que você decidir no hoje, você pode fazer. E esse presente da Herbalife, valorize, gente. Valorize porque ele pode transformar a sua vida, já que os sonhos da Herbalife são nossos, já que a gente conhece pessoas tão incríveis, com histórias tão diferentes, e todas elas têm seu brilho. Então, uma coisa legal para você anotar para você, que eu acho lindo isso da Herbalife, é que toda a história tem seu brilho. Toda a história tem seu brilho. Mesmo se você falar, tem história que é muito melhor que a minha. Para quem aqui teve o presente, o privilégio de estar no final de semana de liderança, pôde ver como uma história como a do Alex Fernandes, 3 diamantes, 30K, pode brilhar tanto quanto uma história de 8 diamantes, 220K. É incrível, é só na Herbalife que acontece isso. Quem aqui não ficou tão inspirado com uma história quanto a outra? Tem gente que ficou até mais inspirado com a do Alex. Olha que incrível a Herbalife faz. Eu estou até arrepiada de falar isso para vocês. Então, a sua história tem seu brilho, porque são suas lutas, suas conquistas. Ele estava lá e o dia que ele falou, agora eu vou querer ir mais rápido para compensar todo o tempo que eu demorei, e todas as coisas que ele parou. Gente, o primeiro dia, para quem não é tabuladora, que não pôde participar, o primeiro dia, que foi o treinamento de GET,
que foi incrível. Ele falou tudo o que ele fez de errado para você não fazer e poder dar certo. Que incrível você poder passar por essa experiência. Então, assim, anota para você, isso é a oportunidade que você, quando tem que pensar em reiniciar seu mindset, agora que eu falei, quando você tem que ter a sua força mental, tirando as técnicas, dormir melhor, meditar, saber essas coisas, de pensar só no dia de hoje para não sobrecarregar, isso tudo é para você agora ter a sua força mental. De saber o quê? Eu posso reiniciar a qualquer momento. E toda vez que você tiver com esses pensamentos ruins, lembra, não tem como pensar numa coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Sempre me lembro de um treinamento do Lapidando Diamantes, que o Eli falava assim, falava para vocês, pensa num gato preto. Quer dizer, desculpa, não pensa num gato preto. No que vocês estão pensando? No gato preto. Mas eu falei para não pensar, mas é isso, que quando às vezes você está lá, não vou pensar nas contas, não vou pensar nos problemas. No que você pensa? Nas contas e nos problemas. Por quê? Porque não tem como, o cérebro é assim. Se você não quiser pensar numa coisa, não pense nem não pensar nessa coisa. Você tem que pensar alguma outra coisa no lugar, porque o cérebro não consegue pensar duas coisas exatamente ao mesmo tempo. Então, a única maneira de eu fazer você agora não pensar no gato preto é cachorro branco, pensa no cachorro branco, lindo, um husky peludinho, lindinho, pronto. Agora você já esqueceu o gato preto e está pensando no cachorro branco. Então, a única maneira de você não pensar nas coisas que estão dando errado, de você pensar, mas por que vai dar certo agora, se já deu errado para mim, eu já tô, e seja lá o que você possa pensar que não vai te levar para frente, em questão, seja na Herbalife, seja na sua vida, seja nas suas dificuldades pessoais, porque cada um passa suas dificuldades e o cérebro fica sobrecarregado de coisas, é simplesmente pensar, nem que seja na história de outras pessoas. Se você não consegue enxergar para você, lembra do Alex. Pensa numa outra pessoa que deu certo, que você admira, que passou por dificuldades. Eu sempre lembrava assim, o Vinícius tem uma frase incrível, que ele falava assim, eu comecei a ganhar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, de repente, que eu pensei, onde é que estava todo esse dinheiro na hora que eu mais precisava? Porque depois começou a vir fácil, ele começou a se preocupar que o dinheiro do outro mês ele ainda não tinha guardado, não tinha feito nada, aí caiu o próximo, aí ele não sabia o que fazer com todo aquele dinheiro. E aí ele falava, nossa, demorou tanto, por que não veio um pouco quando eu precisava? Então, lembra disso, né? Nossa, às vezes a pessoa está numa situação que ela quer logo trocar de PIN, quer logo virar get, quer logo virar milionário, presidente, mas ao mesmo tempo pensa, mas está demorando tanto para virar, por que agora vai dar certo se antes já não deu? Começa a lembrar das histórias fortalecedoras das outras pessoas, e isso vai reiniciar o seu cérebro no caminho de você, em que sentido? De você poder olhar para o seu caderno com a força mental suficiente, pegar a sua caneta e escrever, eu vou ser get em 2022. Eu vou ser milionário em 2022. Eu vou ser presidente em 2022. Como que você vai ter a força para fazer isso? Lembrando das histórias das outras pessoas que também fizeram isso. Ou, mais especificamente, se você não quiser colocar o PIN, você pode colocar a estrutura. Eu vou ser PIN 3 pedras em 2022. Eu vou ser PIN 5 pedras em 2022. E assim por diante. Né? Então, essa é uma maneira de você reiniciar o seu cérebro, cuidando dele no dia a dia, lembrando das coisas que você pode fazer e pode colocar, ok? Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre esse assunto, que a gente vai mudar completamente de assunto. Já acabamos esse assunto do mindset de reiniciar por hoje. E vamos entrar na parte de consultores, de patrocínio, outra coisa, não tem nada a ver. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ninguém. Ou eu explico muito bem, ou todo mundo está pensando, isso é bom só na teoria. Mas é verdade. Eu só compartilho aqui, gente, lembrando, tá? Eu faço a Segunda Poderosa em meu nome e em nome do Lucas também. Eu só compartilho aqui técnicas que eu testo para mim. Eu nunca falo aqui sobre teoria. Claro que nem tudo que funciona para mim vai todo mundo querer fazer. Como eu falei, pega o que você gosta, o que você não gosta não pega. Eu só compartilho coisas que a gente usa na nossa vida pessoal ou já usou alguma vez na nossa vida pessoal e funcionou, tá? Então, só técnicas que a gente usa de verdade. Técnicas que são boas na prática. Então, para terminar esse assunto, eu falo, se funciona para mim, funciona para vocês também. Se eu consigo, vocês conseguem também, com certeza. Certo?
Então, próximo assunto que prometemos que falaríamos hoje é um assunto que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto cada vez mais desse assunto, que é voltado com o patrocínio de novos. Por quê? Porque está cada vez mais fácil algumas coisas para a gente patrocinar os novos e a gente pode acelerar o crescimento das pessoas muito mais. E eu vou terminar com um lançamento maravilhoso que nós vamos já aplicar nessa semana, que vai ser para ajudar todo mundo a ter novas pessoas ativas mais rápidas. Então, estou muito animada para falar sobre isso. Como é que seria a melhor maneira de você dar os primeiros passos para o seu novo consultor? O ponto número 1, não custa relembrar, que é sempre a coisa mais importante, é conectá-los ao sistema. Isso nunca vai mudar. Eu não vou falar do uso dos produtos, porque isso vocês já sabem, ele tem que tomar os produtos, óbvio, usar os produtos, mas o segundo passo, o mais rápido possível, conectá-los ao sistema. Por quê? Porque quando você patrocina uma pessoa, você quer o mais rápido possível ter poder de alavancagem, porque essa é uma característica do negócio da Herbalife, que é para você poder crescer mais rápido. Então, na Herbalife, se você consegue usar o poder da alavancagem, você com certeza vai crescer mais rápido. Você pode patrocinar mais pessoas ao mesmo tempo. E o melhor de tudo, o que você pode fazer lembrar que o nosso maior objetivo é que a gente consiga patrocinar até seria o ideal, 10 pessoas no mês. Como que a gente vai patrocinar 10 pessoas no mês cuidando delas? Assinar o kit é fácil. No poder da alavancagem, você pode fazer isso com 20, com 30, com 40, seja lá quantas pessoas você quiser por mês e ter outras em andamento para poder construir o negócio também, ok? Então, esse é o primeiro ponto, o sistema de alavancagem. O segundo ponto, não é só ela aprender o básico. Porque pensa o seguinte, o que o sistema de alavancagem faz? Quando você ensina o seu downline, você está mostrando a sua visão de mundo e ele entende de alguma forma que você quer ajudá-lo, mas você tem a sua visão. Quando você coloca no sistema, ele vê outras pessoas, ele vê, vamos supor, o meu jeito de trabalhar, então eu gosto demais de trabalhar com os Lean, eu faço algum tipo de acompanhamento aqui, mas aí ele pega e vê, por exemplo, o jeito que o Lucas faz, que ele faz outros tipos de maneira no Protein Bar. Dentro do próprio Protein Bar, a gente faz de uma maneira que tem um cardápio mais diversificado, mas aí no sistema ele vai ver a Cecília, que no caso do espaço dela é muito mais 90% shakes, né? Muda uma outra coisa pudim, então ele vai, às vezes ele gosta mais desse aqui, com aquele ali, então ele vai se enxergando com as visões de mundo, experiências diferentes, e ele vai ter o jeitinho dele fazer, dentro das regras, dentro da ética, mas ele vai se enxergar. Você não pode fazer isso por ele. Ele precisa de outras pessoas. De repente, ele gosta mais do boxe, de repente, ele gosta mais de maratona. Ele precisa conviver com algumas opções, porque até ele enxergar qual a ferramenta ideal para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é importante a gente saber isso, mas não para o lado ruim, para o lado bom. E se o seu downline tiver uma visão maior que a sua? Ai, gente, quem gostaria de ter um downline com a visão maior que a sua? Quem gostaria? Se você nem quiser, gente, eu quero ter muitos downlines com a visão muito maior que a minha. Eu não vejo a hora de ter downlines com a visão maior que a minha. Por quê, gente? Ai, Priscila, você quer ter alguém que cresce mais que você? Lógico que 5% de muito, dá muito. Verdade ou não, gente? 7%, 9% e 11%, que é o bônus e o corte. Todo mundo gostaria de ter. Então, às vezes, você é aquela pessoa que vai no STS, o máximo que você enxerga é você voltar o mês que vem. Pode ser que você é aquela pessoa que vai para o STS e se enxerga voltando com 5 novas pessoas no mês que vem. Talvez você seja a pessoa que vai para o STS e se enxerga voltando com 10. Mas sempre tem um louco que vai no STS e volta e se enxerga levando mais 50. E pode acontecer. E só vai ser possível se ele tiver a visão de mundo dele, se ele está lá no sistema, se ele ouve aquela explicação do plano de marketing. 3, 9, 27, né? E se duplica 5, e se duplicar faz 25, com mais 5, 155, ou 10, 100 mil, a visão de mundo que ele vai comprar depende dele, do entusiasmo dele, do momento de vida dele, porque não é porque uma pessoa tem uma visão maior que a sua, que ela é melhor que você, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa passou menos frustrações na vida, às vezes ela é mais positiva, às vezes ela enxerga. E é muito bom que essas pessoas enxerguem, porque uma visão longe puxa para outras pessoas. Então, se ele vai no sistema
E no final fala que a gente vai ter a mentoria com pelo menos 10 convites do próximo mês com o Alderi, e você ainda não enxergou, deixa ele enxergar, e assim a visão de mundo fica maior. Então, o sistema de alavancagem não mostra apenas a ferramenta, mas a visão do seu downline não limita a sua, ela fica totalmente ilimitada. Né? Um dia, Jorge de la Concepción ouviu as mesmas coisas que todo mundo, mas ele é 220k. Que bom, não é verdade? Então, pense nisso e queira que as pessoas expandam suas mentes, né? Agora, amanhã é dia de, falando em sistema de alavancagem, nós temos amanhã a nossa mentoria aguardadíssima, especialíssima com Alderia Nossa, que vai falar especificamente sobre o quê? Sobre como expandir a mente para construir muitos royals. Como expandir a mente uma pessoa que tinha tantas dificuldades, principalmente financeiras, que tinha um carro sem breque, que o breque dele era um tijolo que ele punha embaixo da roda, né? Ser uma pessoa que há muitos e muitos anos ganham acima de 100 mil reais, mais de 10 anos, mais de 15 anos, eu sei lá quantos anos faz. Uma pessoa que construiu um patrimônio, uma mansão maravilhosa, viaja só de primeira classe. Como? Uma pessoa que na primeira lista de sonhos que Jim Rohn ensinou a fazer, queria dar um cinto para Rosilei, esposa dele. Era a meta. Gente, depois um cinto. Quem acha que isso é uma pessoa que sonha muito? O que você gostaria de pôr na lista de desejos? Um cinto para a esposa. Por quê? Porque ele não aguentava mais ver ela com o cinto lá, já esgarçado no furo todo dia. Esse é a pessoa que expandiu tanto a mente e mudou completamente a maneira de pensar. E ele vai explicar qual foi o processo da mente dele ter sido tão expansivo. Ou seja, um treinamento desses, na minha opinião, não tem preço. Porque ele vai falar para um grupo seleto, ele abre para perguntas. Eu adoro essas mentorias pequenas. Então, é lá que você precisa estar. Amanhã, às 8h30, se você, por algum acaso, ainda não tem seus 10 convites, esteja lá. Se por acaso você já tem, quantas pessoas do seu grupo você pode falar pessoalmente para explicar e promover, não é obrigar, a pessoa tem que estar disposta a querer, achar que é aquilo que ela precisa, ter os convites para estar lá, porque ela faz duas coisas com ela expande a mente e ela expande o grupo dela. Porque uma coisa é certa, você sozinho levar 200 pessoas para o STS é muito mais difícil do que você levar 10 e mais outras 20 levam 10 e assim vai. Vocês entendem? O poder da alavancagem não está só na informação. Quantas pessoas você leva para o evento depende de você, faz um esforço aqui, outra pessoa um esforço lá, cada um está construindo o seu próprio negócio e todo mundo cresce no plano de marketing. Essa é a beleza da Herbalife. Então, use do poder da alavancagem para crescer. E eu gosto muito de falar nessa primeira fase, gente, a primeira fase, porque a primeira fase é a que mais grava. O patrocinador, é isso que eu queria falar para vocês, o consultor novo é uma página em branco. Se você fala que 10 convites é muito, para ele é muito. Se você fala que 10 mil pontos é muito, para ele é muito. Se você fala que virar get em 6 meses é muito, para ele é muito. Agora, se você fala para ele que 10 mil pontos é pouco, para ele é pouco. Se você fala que virar get em 6 meses é pouco, para ele é pouco. E eu posso falar com conhecimento de como foi feito comigo. Meu patrocinador falou, vai lá, pega 10 convites e volta. Ele nunca falou que era muito ou pouco. Eu peguei. E eu gosto de falar, eu não peguei 10 convites todos os meses, desde que eu entrei na Herbalife, porque a minha cabeça sabia, porque eu era empreendedora. Foi porque meu patrocinador falou para mim, não, para eu pegar. Meu patrocinador falou para eu pegar. Vocês entendem? Então, um papel era a minha vontade. O começo, a gente que ajuda a colocar os chips na cabeça dos nossos downlines. Então, um bom patrocinador é aquele que não limita o cérebro do novo crescer. Não é criar expectativas falsas. Não é falar você vai ficar milionário no primeiro ano. Não é isso. Não limita o poder da alavancagem dele. Isso é muito importante entender. Você precisa ter esse potencial, participar de tudo. Ele entrou na Herbalife, o que você precisa? Fábio Rara sempre explicou, pega a agenda dele, já coloca todas as datas do STS 1x, ó, você tem que estar em todos aqui, você já tem que comprar o seu convite da extravagância assim que ele vira supervisor, já comprar, sabe, essas coisas de eventos, de poder da alavancagem tem que estar tinindo, e ele tem que aprender desde o primeiro dia, um bom patrocinador ensina que ele vende e recruta, ele vende e recruta, ele vende e recruta, ele não primeiro vende e depois recruta.
ele precisa. É tão fácil vender um programa quanto vender um kit de cadastro com STS. Vocês entendem? Ensine isso desde o começo. R$250 para ele vender um cadastro com STS, mais o. E essas pequenas coisas que você treina com um, depois você treina com outro, depois você treina com outro, você vai achar muitas pessoas que vão vender e recrutar muito desde o começo, e assim você vai construir uma equipe gigante. Vocês entendem isso, gente? Já estou animada, já quero ser corrente, já quero cadastrar muitas pessoas, estou animadíssima. Aí você pensa o seguinte, se você aqui está focado e no próximo STS tem muita gente, se você e outras pessoas tiverem, imagina como é que vai ser o seu mês. Isso tem que ser a sua cabeça. Então, se hoje é segunda, amanhã é terça e amanhã tem mentoria à noite, quantas pessoas que hoje eu tenho que falar todas do meu grupo para ir? Nossa, Priscila, sabia que eu tenho gente que ainda nem está indo no STS? Meu Deus, então tá aí um belo trabalho para você fazer. Mandar mensagem para as pessoas e promover o coração do sistema. Por quê? Porque tem outra coisa importante para ela entender. Eu vou terminar com isso, depois a gente já vai entrar com a novidade, tá? Que é a seguinte. Vamos lá. Concentra aqui comigo. Para você ser médico, você precisa fazer o quê? Cursar a faculdade de medicina. Parece óbvio, mas não é tão óbvio quando a pessoa entra na Herbalife. Ela quer entrar no negócio, ficar top, ganhar rios de dinheiro e não frequentar a Universidade da Herbalife. Universidade da Herbalife são o quê? Todos os eventos. Porque às vezes tem gente que fala, nossa, mas essa semana eu tive capacitação, eu tive, não fala, mas eu sei que pensa. Quarta-feira tem que entrar na HUM, aí sábado, domingo tem o grupo A, aí tal outro dia teve que ir no final de semana de liderança. Gente, a faculdade é quanto tempo na medicina? É todo dia, quantas horas por dia? Todo dia, por quantos anos? 7, 8, sei lá quantos anos. Eu poderia falar medicina, como eu poderia falar direito, como eu poderia falar administração. Não é todo dia que se cursa uma faculdade para ficar profissional em uma profissão, gente. Não é todo dia. Herbalife todo dia ainda seria pouco. Se você parar para pensar que a gente ainda pode mudar, pode não, quem faz isso muda completamente a vida financeira dela, da família dela, de royalties, bônus, em tudo. Então, se você consegue entender isso que eu estou falando agora, você consegue ser um bom mentor para o seu downline. Você não precisa saber fazer tudo da melhor maneira, porque os patrocinadores não somos perfeitos. Mas os princípios nós temos que saber ensinar. Igual pai e mãe. Pai e mãe é perfeito? Não, mas é o perfeito possível para o seu filho, porque ele faz o melhor que ele pode e ele tenta ensinar tudo o que é certo, independente se o filho vai fazer. Verdade ou não? Você vai lá e você não ensina os princípios todos? Você faz a sua parte. Aqui, como upline, você tem que fazer a mesma coisa, ensinar todos os princípios, que são, se ele vai seguir ou não, não sabemos, mas o nosso papel é ensinar, certo? Esse é o primeiro ponto mais incrível de todos. E agora, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida nessa parte, agora vem uma parte maravilhosa. Foi ideia do meu marido, eu adorei, a gente aperfeiçoou e ficou incrível, que é o quê? Nossas HUMs de quarta-feira servem para quê? Para cadastrar pessoas, né? Primeiro entrar lá, cadastrar pessoa, papapá. Vamos fazer todas as quartas-feiras o como começar com o novo. Logo na sequência da HUM, ou seja, você cadastra uma pessoa aí na sua cidade, que eu não sei onde você está, pode ser que você cadastrou pessoalmente, agora ele precisa entender todos os primeiros princípios. Ele vai ter um como começar curtinho, que ao longo do mês pega os 4 principais temas, porque não vai ficar um como começar muito comprido. Então, ele começa a adquirir o hábito de entrar toda quarta-feira. A HUM ficará mais cheia, as pessoas vão querer participar. Ele já aproveita, já que eu vou participar, já vou colocar um convidado lá, e assim ele vai sendo treinado, e isso vai ser incrível para ele pegar os temas curtinhos, e ele ficar bom nisso, ele saber como convidar uma pessoa para STS, saber fazer as coisas básicas para ele crescer. Quem fica muito animado com isso, eu fico animadíssima. Eu não sei vocês, já queríamos ter feito isso antes, então agora já temos tudo. O que falta para esse grupo? Só continuar. Primeiro, quero parabenizar, porque eu sei que não é fácil mudar a rotina, entrar num outro horário do que a gente está acostumado a entrar aqui pela manhã. Estamos aqui fazendo o nosso melhor. Uma coisa é certa, sempre estaremos aqui toda segunda. Não importa o que aconteça, estamos aqui segunda.
A segunda coisa que é muito importante, gente, eu sei que tem muita gente que entra aqui e não é do nosso STS, eu não faço isso para vocês passarem vontade, não, mas é que nós teremos aqui o Dudu Rosado, gente. E o Dudu Rosado não é qualquer pessoa, é a pessoa que mais está crescendo nesse exato momento. Ele abriu 41 espaços de vida saudável no lockdown. Em 2021, no lockdown. Quer dizer, não foi só a força da mente, gente. Foi a força que nem sei de onde existe, convencer alguém de abrir um espaço quando está tudo fechado. Lá no Nordeste, lá em Mossoró, não é questão de poder aquisitivo, os espaços tudo bombado. Tem a visão de explicar espaço de vida saudável para as pessoas, porque não é só porque você não faz. Você vai... Hoje, a ferramenta que vai mais crescer no Brasil, pode anotar para você, independente se for sua ferramenta preferida ou não, é o espaço de vida saudável. Sabe por que é o espaço de vida saudável? Porque fecharam um monte e as pessoas querem tomar shake e não tem onde ir. Saiba, e existem muitos lugares que o ponto até está lá fechado, de pessoas que frequentavam o espaço. Só abrir o ponto lá, gente. Então, você pode ter falar, mas eu não tenho tempo para abrir o espaço. Não tem problema, você pode poder da alavancagem, ter muitos downlines que têm tempo. Mas a pessoa que eu for recrutar, que é muito boa para o negócio, ela tem tempo parcial. Não tem problema, espaço vida saudável pode ter turnos. Um fica num turno, o outro fica no outro turno. N maneira. A gente já trabalhou com espaço. Quem está aqui desde o começo? Tiago, minha mãe, Cíntia, deixa eu ver quem mais. Tem vários aqui, Rosalia, pessoas que estão aqui desde o começo. Gente, tem espaço com uma pessoa, tem espaço com duas, espaço com quatro, espaço com seis. Pode ter bastante gente no espaço? Pode, depende do fluxo de gente que passa na rua, tem pessoas para atender, depende do ponto que você for abrir. Se você estiver num lugar que tem uma demanda grande, podem muitas pessoas trabalhar algumas, 2 a 4 é o ideal, mas depende do ponto. Você divide aluguel, divide custo, tem 1000 maneiras. A única coisa é ter boa vontade, ter princípios, ser ético e querer trabalhar, que o céu é o limite para nós aqui. Da Herbalife, né? Para quem aqui estava na extravaganza que tivemos aqui no Brasil, Jonathan Rodrigues, que é uma das pessoas que mais cresce no mundo hoje com o espaço, e ele faz em turnos o espaço dele. Você pode ter turnos no seu também, sem problema nenhum, tá? O como não é a questão é você ter a visão. Se agora a Herbalife vai abrir um monte de espaço, por que não ser do seu grupo? Meu Deus, se agora vai ter o Dudu Rosado aqui em Sorocaba, por que não ter convidados aqui? Mesmo se você não está aqui, por que não? Né? Agora, a Herbalife está montando um site lá oficial com todos os STS do Brasil, para você saber que dia que é, quem é o convidado, como fazia assim antigamente. Você pode ter negócio no Brasil inteiro. Tudo depende de como você decidir focar, porque tudo que você foca amplia. E nessa parte sobre mindset, que não tem nem a ver com reiniciar, o que você pensa sem parar, que você não consegue parar de pensar, realmente realize. Então, começa a pensar no seu crescimento desse ano. Começa a pensar que você vai ser aquela pessoa que vai estar recrutando, que vai estar fazendo, que as coisas vão estar acontecendo, que tudo vai acontecer para você. Claro, não é só pensar, não é só um passe de mágica, mas entenda que parte do processo está 100% na sua cabeça. Por mais que dependa de ação, se você trabalha muito, mas só pensa em conta, só pensa em dívida, sua vida não vai para frente. Não é uma praga minha, é a realidade. Por isso que a gente precisa pensar melhor nas coisas. O nosso cérebro depende da hora que a gente muda a chave. Eu cansei de explicar aqui várias vezes isso, por isso que o nome aqui chama reiniciar. Porque todo mundo tem seus momentos em que paralisa por ter alguma dificuldade. Todo mundo aqui tem seus momentos de a cabeça travar. Todo mundo aqui tem seus momentos de desafio. O reiniciar é saber quais são as técnicas que você vai usar para quando você passar por esses momentos. Porque não é o que acontece na nossa vida que faz diferença. Eu não sei o que acontece na nossa vida hoje. Se a sua vida está ótima, ou se a sua vida está péssima, ou se ela não está nem para frente nem para trás. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: não é o que acontece na nossa vida. É como a gente reage ao que acontece. Sempre. Pode ser até que você reaja 5 minutos ruim. Se logo na sequência você conseguir mudar o seu cérebro e focar no que importa, é isso que vale. O que a maior parte do tempo você pensar. Pensa em prosperidade, pensa em abundância, pensa em não reclamar, pensa em ser grato, pensa nas coisas boas, pensa no que você quer conquistar sempre. Não pensa nos problemas, pensa na solução. Isso eu ouvia quando entrei na Herbalife. Isso é um fato que eu nem sei explicar para você o quanto isso demorou para entrar na minha cabeça. Falava, mas como que eu vou pensar na solução? Para pensar na solução, eu já tenho que pensar no problema. Eu ficava achando que, não sei, é só vivendo mesmo para você entender. Não tem como. A solução está para a direita
e o problema está para a esquerda. Tem que pensar para a direita. E isso é uma questão, é que nem... Alguém já fez trilha? Trilha na mata, trilha em algum lugar, assim? Se você... O cérebro ele tem uma maneira de pensar. Ele tem uma maneira de pensar. A gente até ensina o trilho para as pessoas emagrecerem, né? Na maneira de comer e tal. O pensamento para cá, a mesma coisa. A gente tem um hábito de ou pensar no problema ou pensar na solução. As primeiras vezes que você faz é tipo você desbravar uma trilha que ainda não foi descoberta. É difícil. A gente acaba tendo a tendência de voltar para outra trilha. É sempre assim, porque o cérebro faz esse mesmo caminho. Você tem que fazer e forçar fazer a trilha da solução. Tem que forçar andar naquele caminho, porque é muito mais fácil a gente andar no caminho que a gente já está acostumado. E outra coisa importante, eu tenho 20 anos de negócio. Mesmo quando você faz uma trilha, você tem que continuar se policiando para continuar naquela trilha, porque pode se construir uma trilha, depois de ter construído a trilha boa, dá para voltar. Sempre dá para voltar. Então, faça seu esforço para a trilha da direita, faça seu esforço para a trilha da solução, em tudo. Né? Nós começamos aqui o desafio dos coaches, por exemplo. E é um desafio. O meu desafio é perder porcentagem de gordura e ganhar massa magra. E o que acontece? Às vezes não acontece. Essa primeira semana, o que aconteceu? Eu emagreci, não é para emagrecer mais. Estou com 50 quilos já, eu tenho que perder gordura. E aí eu tive que fazer o quê? Musculação. É ruim, dói, mas não tem jeito. Por quê? Me propus um desafio. Aí eu me peso semanalmente. Então foi lá. Diminuiu meia porcentagem de gordura. Eu quero ganhar massa magra. Por que eu tenho que fazer isso? Eu preciso? É o fim do mundo se eu não fizer? Porque eu escolhi ser coach da Herbalife. Porque se minha profissão fosse outra, não era tão importante para mim ter o resultado. Porque eu resolvi modelar Jorge da Concepción, e o ponto número 1 deles é a construção dos produtos corretos. Então, tudo tem uma filosofia, tem um porquê. Porque isso é para inspirar outras pessoas, para impactar uma nova geração de pessoas de saúde. Não é uma vaidade pessoal, vocês entendem? É uma coisa que é muito além, porque é um princípio da empresa que a gente escolheu. E é a mesma coisa aqui. Você tem que tirar, se você tem bloqueio de recrutar, se você tem bloqueio de colocar no papel, virar get, saiba de uma coisa, o get não muda só a sua vida. Quando você escreve que vai ser get em 2022, você deixou de ser egoísta para pensar que 20 a 30 vidas vão mudar radicalmente junto com você, porque é um número que acontece quando você vira get. Pensa desse jeito. Eu vou virar get porque eu vou impactar 20 a 30 vidas num negócio que hoje estão lá sem olho brilhando, que não estão conseguindo, que está difícil. Cada vez que aumenta a gasolina no supermercado, a pessoa tira uma coisa a menos da boca da comida dos filhos e eu vou ajudar a mudar a vida delas. Começa a pensar assim, vai na solução, eu vou procurar as pessoas. Eu rezo todo dia, porque tudo que o mundo foi feito com palavras, né? Tá acreditando ou não, você vai, fez a luz, né? Deus fez em 7 dias, com palavras ele criou o mundo. Eu falo todo dia, apareça na minha frente as pessoas que estão comprometidas, que querem os produtos para emagrecer, que apareçam as pessoas que querem negócio, venham falar comigo. Eu falo a frase do que eu quero que aconteça todo dia de manhã, para atrair aquilo. Não é só porque eu falo que aparece, né? Mas se eu falar e procurar, ajuda mais do que só procurar. Então, vai falando só coisa boa. Saia da sua boca só palavras encorajadoras. Saia da sua boca só coisas que vão trazer prosperidade, que isso vai acontecer com vocês. Tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação de hoje.